Em coletiva, após o julgamento, o ex-presidente Jair Bolsonaro externou sua opinião após o STF acatar a denúncia que o coloca como réu na suposta tentativa de golpe. Segundo o presidente, seria impossível essa movimentação de força, pois ele passou o comando das Forças Armadas para Lula. Vamos dar uma olhada no trecho. Tive um encontro no começo de dezembro, no Alvorada, com o escolhido futuro ministro da Defesa, José Múcio. Ele foi pedir um apoio para mim, para que tivesse mais acesso aos respectivos ministérios. No dia seguinte, ele foi atendido em tudo, voltou depois, entrou em contato conosco e pediu que eu nomeasse os comandantes militares indicados pelo presidente eleito Lula da Silva. Foi que eu fiz. Em dezembro, nomeamos 2 comandantes. O outro saiu lá no final. Atendi ao presidente Lula. Se tivesse qualquer ideia de força, eu deixaria os comandantes do Lula assumir. Bolsonaro apontou irregularidades da Justiça Eleitoral nas eleições de 2022. O TSE influenciou, jogou pesado contra eu e a favor do candidato Lula. Eu não pude mostrar imagens do Lula defendendo o aborto. Eu não pude mostrar imagens do Lula falando que o pobre coitado rouba um celular para tomar uma cervejinha. Eu não pude mostrar imagens do 7 de setembro. Imagens do enterro da Rainha Elizabeth. De parte do meu discurso na ONU. O Lula ao lado de ditadores. Eu não podia mostrar nada. Eu não pude mostrar imagem do Lula com o gorro CPX na cabeça, que eu me reuni com embaixadores aqui. Ele foi no Morro do Alemão, se reuniu com líderes comunitários que só são eleitos com apoio do tráfico. Para analisar todas as notícias do dia, para analisar aí todo esse julgamento agora réu do dia, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro, nós temos, claro, os nossos queridos analistas políticos, começando pelas damas, começando pela nossa querida Marina Helena. Boa tarde, Marina Helena, seja muito bem-vinda ao Jornal da Oeste. Boa tarde, Geise, boa tarde, querido Serrão, e boa tarde a toda a nossa maravilhosa audiência. E o nosso querido mestre Jorge Serrão também hoje conosco. Boa tarde, Serrão. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Oeste. Saudações, Marina Helena. Saudações, Geisiane. Nem precisava ser profeta para saber o que ia acontecer. Pois é, né? Não é nenhuma surpresa e é justamente a respeito disso, Marina Helena, que ia te perguntar, não é nenhuma surpresa, o voto que formou a maioria naquele primeiro momento foi o do Fux. Vocês, inclusive, transmitiram hoje pela manhã no Oeste com elas e depois a gente teve essa coletiva de imprensa concedida pelo ex-presidente, deixando ali muito claro que já tinha passado o comando das Forças Armadas ao presidente Lula, portanto, chefe do Executivo, né? Ele não era mais o chefe do Executivo, as Forças Armadas, portanto, já respondiam ao Lula, mas ainda assim foi utilizado ali como argumento para o suposto golpe, Marina Helena. Eu até analisando, né, ali o julgamento mais cedo, é exatamente isso. Ninguém se surpreende porque o resultado já estava dado, né? Os ministros já haviam se pronunciado e por tudo que tem sido feito com os réus do 8 de janeiro, todas as penas, e a gente sabe muito bem que eles estão sendo, sim, utilizados, são vítimas, né, desses ministros para criar toda essa narrativa, porque não tem outra maneira de conseguir incriminar o Bolsonaro que não seja construindo toda essa narrativa maluca. E aí eles entenderam que só a questão de cogitar algum dispositivo constitucional, ainda que não tenha nunca sido levado adiante, não seria suficiente. Então eles amarraram tudo isso, foram lá atrás. Tudo começa, que aliás o Bolsonaro até fala, né, durante a live dele, com a live que ele fez questionando a questão das urnas, né? Então ainda uma live em julho de 21 e eles trazem isso. Eles trazem isso como se fosse um crescente, desacreditando as instituições e se preparando para esse golpe. Agora, o que eu disse também, Geisiane, mais cedo, é que é o seguinte, a grande realidade é que para o STF e para a esquerda, eles não têm outra opção.
O governo Lula já foi ladeira abaixo, né? Na economia, um desgoverno, a população claramente cheia de tudo isso, né? Vendo seu dinheiro não valer mais nada. Tá todo mundo, assim, vai se tudo mais constante. Em 26 acabou de vez a esquerda no poder. Então não resta para essa turma mais nada senão essa narrativa de golpe. É isso, eles só vão bater nisso porque não resta mais nada. Infelizmente, a gente sabia que o resultado seria esse, que se concretizou. A live do presidente Bolsonaro, ela é bastante importante, eu não sei se a gente depois vai citar outros pontos ali, mas ele dá várias, ele faz a sua defesa ali, né? Ele fala, por exemplo, que quando houve o resultado das eleições, ele falou: olha, as nossas manifestações não são iguais às da esquerda, nada de invasão de propriedade, nada de depredação, né, de prédios públicos. A live dele, antes dele viajar para os Estados Unidos, ele reforça essa mesma coisa, fala da ordem, fala de sempre estar dentro das quatro linhas, fala da nosso valor à liberdade. Então, ele faz isso diversas vezes e isso em nenhum lugar aparece lá nos autos de Alexandre de Moraes. Ele reforça isso. Ele faz a transição de governo, ele acata o pedido do Múcio para sim dar posse aos comandantes das Forças Armadas antecipadamente, aqueles indicados por Lula. Então ele mostra toda essa tudo que ele fez ali para de fato fazer essa transição que é completamente incompatível com alguém que estaria tramando um golpe. Então ele mostra isso o tempo inteiro. Outro ponto que é fundamental aí e que o Alexandre de Moraes tem se baseado muito é dizer que há mais de 500, ele repete isso o tempo inteiro, que há mais de 500 pessoas que fizeram um acordo de não persecução penal, que disseram que se impediram um golpe de Estado. Mas é o que ele diz, como é que ninguém sabia disso? E mais, em nenhum momento eles falam no nome de Bolsonaro. A mesma coisa na delação do Cid. Então, como é que chegaram até ele? Então, assim, os pontos são bastante relevantes. Infelizmente, a gente sabe que isso não é um julgamento, não tem nada a ver com justiça, isso tem a ver com política. E é por isso que a gente, infelizmente, já sabia desse resultado e agora a reação tem que ser política.